Meu nome é Felipe. Meu nome é Shelly. Meu nome é Iago. E você está no canal Pandemônio. Para quem se lembra do nosso primeiro vídeo do canal, nós falamos que existem várias séries do universo dos Caçadores de Sombras. Mas muita gente que vai começar a ler ou que tem interesse de ler, não sabe por onde começar. Então, esse vídeo é para isso. Bom, como a gente explicou naquele outro vídeo, existem várias histórias em vários tempos diferentes do universo dos Caçadores de Sombras. Mas esse vídeo não vai ser um vídeo sobre ordem cronológica dos fatos, vai ser um vídeo sobre ordem de leitura. Basicamente, a ordem de leitura é a ordem de lançamento, salvo algumas exceções que a gente vai falar no final do vídeo. Tudo começou em 2007, com o primeiro livro dos Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. E a Cassie, ela tinha plano de fazer, na verdade, uma trilogia. Ia ser, então, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Ela lançou os 3 livros primeiro. Com o final de Cidade de Vidro, que foi o último livro da série planejado, ela iria continuar a história, só que em outra forma, mais ou menos num quadrinho, contando a história de Simon. O plano não foi adiante e ela acabou continuando a história em formato de livro mesmo. Então, na verdade, surgiu a segunda parte da sextalogia dos Instrumentos Mortais. E como ele disse, ia ser em forma de quadrinhos, ela aproveitou pequenas coisas dessa história que ela tinha planejado por Simon, só que ela mesma disse, a história do Simon, nos quadrinhos, ela tava muito pequena pra minha cabeça. Ela não sabia como que ela ia encaixar os outros personagens nessa história. Então ela falou, não, vou fazer uma série mesmo. E daí surgiram mais 3. Mas antes disso, ela já estava planejando uma outra série que serviria como prequel aos Instrumentos Mortais, As Peças Infernais. Só que, na verdade, a ordem de lançamento não é tão simples assim. Um tempo depois de ela lançar o terceiro livro dos Instrumentos Mortais, que seria o último, ela já lançou o primeiro livro das Peças Infernais, que é Anjo Mecânico. E depois disso, ela finalmente tirou do papel a ideia de continuar a história dos Instrumentos Mortais. Então, na verdade, depois de Cidade de Vidro, que ela terminou a primeira trilogia, a primeira parte, né, dos Instrumentos Mortais, que é a primeira trilogia, ela começou a intercalar os livros. Então ela começou lançando o primeiro das Peças Infernais, Anjo Mecânico, depois ela lançou o quarto livro dos Instrumentos Mortais, que é Cidade dos Anjos Caídos, e ela foi intercalando assim, o segundo das Peças Infernais, Príncipe Mecânico, depois o quinto dos Instrumentos Mortais, Cidade das Almas Perdidas, depois o terceiro e último das Peças Infernais, que é a Princesa Mecânica, e finalmente o último dos Instrumentos Mortais, que é a Cidade do Fogo Celestial. Quando a Cassie lançou o terceiro livro dos Instrumentos Mortais, que é a Cidade de Vidro, ela já tinha a ideia de lançar as Peças Infernais. Então por isso ela já foi colocando algumas pistas dessa outra história que é no passado. Então a leitura acabou sendo essencial de você realmente ler desse jeito intercalando, porque muita pista do que acontece no outro tá na série anterior, ou ela aparece depois na posterior. A Cassie, ela foi muito esperta ao separar as séries, porque são tempos diferentes. Então ela mesma diz, olha, se vocês quiserem ler só os Instrumentos Mortais, vocês podem. Se vocês quiserem ler só as Peças Infernais, vocês podem. Só que nos livros, depois que ela terminou o terceiro livro dos Instrumentos Mortais, ela já colocou uma pequena pista ali, mas a história se fecha, então tudo bem. Mas ela começou a colocar nos livros pistas de uma série na outra. Então, por exemplo, como a gente já tinha comentado naquele primeiro vídeo, tem alguns personagens das Peças Infernais que eles têm os mesmos sobrenomes dos personagens dos Instrumentos Mortais. Então é legal você tentar descobrir quem fica com quem, qual que seria a árvore genealógica das famílias. Então esse é um ponto que é legal intercalar as séries. Sem contar também alguns objetos que aparecem nas duas séries, você consegue identificar lendo as duas. Por exemplo, o livro da Tessa, o próprio colar de Anjo Mecânico dela. E também outros objetos, que a gente não pode falar aqui porque é spoiler, que os personagens já usavam, mas a Cassie colocou como se fosse uma origem de por que eles usam agora. E algumas invenções também que a gente vê nos Instrumentos Mortais, que foram criadas na época das Peças Infernais. Então é legal você ler os dois pra você ver, tipo, aí você lê e aí você vê que foi criado por um personagem que tá lá antes. E é bem legal isso. E também tem os personagens imortais, ou os que vivem por muito tempo, que eles acabam aparecendo nas duas séries. Como o Magnus, que ele apareceu nos Instrumentos Mortais, mas ele já vai estar presente nas Peças Infernais. E a vampira Camille. E também tem alguns personagens das Peças Infernais que, se a gente contar pra vocês qual que é o papel deles nos Instrumentos Mortais, seria um pouco de spoiler. Mas aí, uma dica pra vocês começarem a ler e ficarem mais curiosos. Então, como a Cassandra ela lida bastante com essa questão de imortalidade, alguns personagens não têm conclusão nas suas séries originais, por exemplo, das Peças Infernais.
E elas aparecem depois nos Instrumentos Mortais e provavelmente vão aparecer de novo depois nas séries futuras. E como a gente tinha mencionado, a Cassie ela fez bem separado as séries, tá? Pra ter uma conclusão a cada uma das séries. Então você pode ler só os Instrumentos Mortais se você quiser, você pode ler só as Peças Infernais se você quiser. Mas é legal justamente essa conexão entre elas, então você pode ler como um todo na ordem que ela lançou. Mas a gente vai dar uma dica para, por exemplo, eu não sabia disso, eu já tô lendo o 4º livro dos Instrumentos Mortais, o 5º livro. Tá, se você já leu até o 5º livro dos Instrumentos Mortais e você ainda não leu as Peças Infernais, mas você quer ler, então não lê ainda o 6º livro, vai ler as Peças Infernais e depois volta para ler o último livro dos Instrumentos Mortais. Porque como a gente tinha falado, o Iago falou, alguns personagens das Peças Infernais eles só vão aparecer no último livro dos Instrumentos Mortais. Então pode ficar um pouco confuso se você já vê a conclusão deles nos Instrumentos Mortais, mas não vê o que eles passaram antes nas Peças Infernais. Assim, não é como se você não fosse entender a história. Se você ler o 6º, você vai entender a história, você vai entender a conclusão do que está lá. Mas você lendo as Peças Infernais, você vai ter uma completude maior. Vai ser como se fosse uma história única numa coisa só. Até porque eu nunca conversei com uma pessoa que leu o último livro, mas não leu as Peças Infernais. Mas eu imagino que, porque como esses personagens eles aparecem e não dá muita explicação de quem eles são e qual que é a importância deles na verdade, eu acho que a pessoa pode ficar um pouco perdida. Por que esses personagens estão aparecendo? Por que eles estão sendo importantes na história se eles não foram mencionados antes? É que na verdade eles foram, só que na outra série. Além dessas séries que já foram lançadas, tem também os contos do Magnus Bane, que seria as Crônicas de Bane, que a gente já comentou no outro vídeo, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. E só pra dar uma resumida na história das Crônicas de Bane, eles são contos não tem conexão entre si, na verdade, porque o Magnus Bane ele é um personagem imortal, então ele já viveu por muitos séculos e por vários pontos importantes da história da humanidade. Então tem conto dele na própria Era Vitoriana, que é das Peças Infernais. Também tem na Revolução Francesa, um que se passa no Peru também. E tem também um que ele tá durante a crise nos Estados Unidos, né? Então ele vai passando por vários pontos assim importantes da história. E tem também alguns durante os Instrumentos Mortais, que eles não têm muita importância para a própria história dos Instrumentos Mortais. Só que é interessante ver porque você acaba pegando um apego pelo personagem, então é legal saber esses detalhes a mais, né? Tem um também que é o que se passa durante a época do ciclo, da ascensão, né, do Valentim, pra quem se interessa pela história do vilão, conta o passado dele. Particularmente esse é o meu favorito. É o melhor, realmente. As Crônicas de Bane elas foram lançadas antes da conclusão dos Instrumentos Mortais, o último livro. Então esse conto que ele mencionou, ele dá alguns detalhes que vão ser mencionados só no último livro dos Instrumentos Mortais, que é a Cidade do Fogo Celestial. Mas se você não terminou de ler todos os livros das Peças Infernais, mas você quer muito ler as Crônicas de Bane, tudo bem, você não vai pegar muito spoiler, só que evite o conto 4, que é o Herdeiro da Meia-Noite. Porque como a gente já mencionou, vai ter a série, que é depois das Peças Infernais, então esse conto seria mais ou menos como se fosse um gostinho do que a gente pode ver na série. Esse ano a Cassandra está lançando mais 10 contos que se passam após o final dos Instrumentos Mortais, Cidade do Fogo Celestial. Então se você não terminou de ler, não é recomendado que você leia. Na verdade, você não deve nem ler, porque tem bastante spoiler, conta a história de um personagem que não teve sua conclusão nos Instrumentos Mortais, então, por enquanto evite. E esses contos, que o nome em português é Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, eles estão sendo lançados no mesmo molde que foram as Crônicas de Bane. Mas a gente vai deixar na descrição aqui, explicando direitinho como que que sai um por mês, então para vocês entenderem direitinho, a gente vai ter um link aqui na descrição para vocês entenderem mais, e também vai ter a sinopse de cada conto, então vocês vão poder aprender um pouco mais sobre esses contos, que é um pouco de novidade para quem está começando a ler os livros. E a gente vai fazer bastante vídeo sobre os contos, porque tem bastante história que a gente pode discutir, coisas muito interessantes. Bom, e como vocês já devem saber, a Cassie ainda não concluiu a história dos Caçadores de Sombras, e ela vai lançar outras séries no mesmo universo. A gente ainda não sabe como que vai ser a dinâmica entre as séries, mas como a gente já entendeu, ela já deu uma explicada, as próximas 2 séries, que são em tempos diferentes, vão funcionar mais ou menos como foi o final dos Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Elas vão ser intercaladas e vão ter bastante conexão entre as duas. Mas provavelmente você vai poder ler só uma e você vai poder ler outra. A gente só não sabe se você pode começar a ler ela sem ter lido as anteriores. Mas esse é assunto para depois, né? Porque
as séries não foram lançadas ainda. A gente acha que já falou tudo o que tinha pra falar sobre ordem de leitura, sobre ordem de lançamento, mas é claro que sempre tem outras dúvidas que vão surgindo. Então se você acha que tem alguma coisa que a gente não explicou muito bem, que dá pra aprofundar mais, é só deixar aqui nos comentários, também falar com a gente no Twitter, que a gente pode fazer outros vídeos sobre o mesmo assunto, que a gente vai deixar tudo explicado. E também a gente vai falar mais aprofundado de cada série, ou a gente pode falar sobre cada livro, sobre cada personagem. Por enquanto a gente está contemplando só o básico, assim, para os novos inscritos, para as pessoas que têm interesse de ler as séries, mas podem ficar tranquilos que a gente vai aprofundar bastante no assunto, que é o universo dos Caçadores de Sombras. Muitos dos links que a gente vai deixar aqui na descrição são do idris.com.br, e lá vocês vão encontrar várias notícias diárias sobre as séries e sobre os livros. Então a gente vai deixar aqui na descrição também o site para vocês acessarem, as redes sociais do Idris e também da série de TV que eles deram uma separada, porque vai ter a série de TV agora. Então vai estar tudo aqui na descrição para vocês seguirem todo mundo. Sigam também nossas redes sociais para não perderem nenhuma atualizações. Se inscreve aqui no canal. E se você gostou do vídeo, dê um like, comenta aqui com a gente o que você está achando dos nossos vídeos, desse vídeo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos Shadowhunters e também com aqueles que estão interessados a começar a ler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, mas estão um pouco em dúvida, né, de como começar. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.